Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai estar retomando a nossa discussão a partir do último ponto visto na aula anterior, necessidade de financiamento do setor público segundo o critério abaixo da linha. E em primeiro lugar, vejam que seguindo esse método abaixo da linha, nós temos que a necessidade de financiamento do setor público é sempre igual à variação da dívida em um determinado período. Por exemplo, suponha que José, que é aquele mesmo indivíduo que nós estudamos na aula anterior, dentro daquele quadro de receitas e despesas mensais, antes daquele mês arbitrário, esse indivíduo não tinha qualquer dívida com quem quer que fosse. Ou seja, a dívida de José era igual a zero antes daquele mês arbitrário. Porém, no mês seguinte, José teve uma necessidade de financiamento de 300. Ou seja, no mês seguinte àquele, José teve um déficit de 300. E, portanto, a variação da sua dívida foi no valor de 300. Vocês observam aqui que a dívida variou exatamente no valor da necessidade de financiamento. E por esse exemplo, é fácil constatar, de um modo geral, que a necessidade de financiamento vai ser sempre igual à variação da dívida. E com o governo ocorre a mesma coisa. A necessidade de financiamento do setor público corresponde à variação da dívida pública. Por exemplo, se o governo, em um período, apresentar uma necessidade de financiamento no valor de 100, então isso é um sinal de que a sua dívida aumentou em 100. Ou seja, a necessidade de financiamento do setor público foi igual à variação da dívida pública. E vale ressaltar que esse é o critério utilizado pelo Banco Central e que consta no seu Manual de Finanças Públicas. E nos próximos slides, a gente vai apresentar alguns conceitos que foram retirados quase que literalmente desse manual. Bem, inicialmente nós temos o resultado nominal 100, a desvalorização cambial, e ele corresponde à variação nominal dos saldos da dívida líquida do setor público, deduzidos os ajustes patrimoniais efetuados no período. E do que se trata? A nossa dívida líquida do setor público, ela é dada pela soma das dívidas interna e externa do setor público, junto ao setor privado, incluindo a base monetária e excluindo-se os ativos do setor público, tais como reservas internacionais, créditos com o setor privado e os valores das privatizações. Ou seja, o que nós temos aqui é uma dívida bruta maior e é deduzida dessa dívida bruta os ativos do setor público, de forma que após essa subtração, o remanescente é a nossa dívida líquida do setor público. E o resultado nominal, ele exclui ainda o impacto da variação cambial sobre a dívida externa e sobre a dívida mobiliária interna indexada à moeda estrangeira. E a dívida mobiliária do governo, ela consiste na dívida pública representada pelos títulos emitidos pela União, inclusive Banco Central, estados e municípios. Porém, no Brasil, hoje em dia, apenas a União pode emitir títulos públicos. E o resultado nominal, ele ainda abrange o componente de atualização monetária da dívida, os juros reais e também o resultado fiscal primário. Nós temos ainda o resultado nominal com desvalorização cambial. E a principal diferença desse resultado, do apresentado no slide anterior, é que esse vai abranger a apropriação da variação cambial sobre a dívida mobiliária interna. E vejam que mesmo considerando com desvalorização cambial, esse resultado apresentado não vai considerar o impacto da variação cambial sobre a dívida externa. Para a dívida interna, contudo, considera-se a variação cambial. E ainda, segundo Fernando Rezende, a gente pode conceituar a necessidade de financiamento do setor público nominal com uma variação da dívida fiscal líquida entre dois períodos. E essa dívida fiscal líquida é dada pela diferença entre a dívida líquida do setor público e o ajuste patrimonial. Por fim, acerca do resultado primário, a gente sabe que os juros que incidem sobre a dívida líquida vão depender do nível da taxa de juros nominal e do estoque de dívida, que por sua vez é determinado pelo acúmulo de déficits nominais passados. E para o Brasil, a taxa de juros nominal é a taxa Selic, e da mesma forma o estoque de dívida
do Brasil foi determinado por todos os déficits nominais realizados no passado. E percebam, portanto, que a inclusão dos juros no cálculo do déficit vai dificultar a mensuração do efeito da política fiscal executada pelo governo, motivo esse pelo qual se calcula o resultado primário do setor público, que corresponde, em suma, à diferença entre o déficit nominal e os juros nominais que incidem sobre a dívida pública. E de forma não menos importante, a parcela dos juros externos que incidem sobre a dívida imobiliária vinculada à moeda estrangeira é convertida pela taxa média de câmbio de compra. Vale ressaltar que o próprio manual do Banco Central realmente pula o conceito de resultado operacional. E isso se deve à atual conjuntura econômica do Brasil, onde, em virtude dos baixos índices inflacionários, o déficit operacional acabou perdendo sua relevância. E a própria lei de responsabilidade fiscal, em diversas passagens, faz referência somente aos resultados nominal e primário, ignorando o resultado operacional. Porém, para fins de teoria, a conceituação desse resultado operacional é importante. E nesse quadro nós temos o resumo dos resultados apresentados. Nós temos o resultado nominal sem e com desvalorização cambial. O resultado nominal que nós vimos que, segundo Fernando Rezende, é dado pela variação da dívida fiscal líquida entre dois períodos. E essa dívida fiscal líquida nós vimos que é dada pela diferença da dívida líquida do setor público e dos ajustes patrimoniais. O resultado operacional é dado pela variação da dívida fiscal líquida, subtraída da correção monetária da dívida, e por fim, um resultado primário é dado pela variação da dívida fiscal líquida, menos a correção monetária da dívida, menos os juros reais que incidem sobre a dívida. Nesse gráfico, nós temos a necessidade de financiamento do setor público, resultado primário mensal em milhões de reais, e essa base vai desde o final de 2001 até julho de 2020. E percebam que esse resultado ficou bastante deficitário no ano de 2020, devido ao esforço do governo em fazer frente à pandemia do coronavírus. Por sua vez, nesse gráfico, nós temos o resultado nominal, lembrando que esse resultado ele vai incluir o pagamento dos juros que incidem sobre a dívida. Nesse gráfico, por sua vez, nós temos tanto o resultado primário e o resultado nominal, e percebam que o resultado nominal está sempre acima do resultado primário, pelo fato de a diferença entre esses dois gráficos representar o pagamento de juros que incidem sobre a dívida. Nesse ponto, nós temos o resultado nominal, o fluxo mensal corrente como proporção do PIB. E a gente viu novamente que em 2020 esse resultado ficou bastante deficitário. E por fim, lhes trago o resultado nominal, fluxo acumulado de 12 meses como proporção do PIB. E vejam que em 2020 esse resultado ficou bastante deficitário também. Ainda nessa discussão, existem dois tipos de regimes para a contabilização do déficit público. O primeiro é o regime de competência, que é quando os fatos contábeis são gerados de acordo com o período em que ocorreu o fato gerador, seja despesa ou receita. Por exemplo, imagine que o governo do Brasil faça a compra de 10 aviões Caça-Rafael da França no valor de 150 bilhões de dólares. No regime de competência, a despesa vai ser contabilizada no momento do fato gerador, ou seja, no momento da compra, e não no momento em que o governo brasileiro efetua o pagamento ao governo francês. E no regime de caixa, os fatos são registrados no momento em que se dá o pagamento ou o recebimento. E no exemplo acima, segundo o regime de caixa, a compra dos aviões só seria contabilizada no momento em que houvesse o pagamento ao governo francês. E de acordo com o regime utilizado, seja de competência ou de caixa, é possível chegar a diferentes valores de déficit ou superávit. E no Brasil, os resultados primários são contabilizados pelo regime de caixa,
Porém, as despesas financeiras líquidas são apuradas pelo Banco Central pelo regime de competência. E com isso, as necessidades de financiamento do setor público no conceito nominal, que são formadas pelo resultado primário, e dos juros nominais acabam sendo computadas de forma híbrida. Portanto, nós temos o seguinte: resultado primário segue o regime de caixa e o resultado nominal segue um regime híbrido, tanto de caixa quanto de competência. Nesse item foram colocados alguns conceitos adicionais retirados das publicações da Diretoria de Política Econômica do Banco Central, especialmente as normas relacionadas à política econômica e financeira extraídas do Manual de Finanças Públicas do Banco Central. Inicialmente, o conceito de setor público, utilizado para a mensuração da dívida pública e do déficit público, é o do setor público não financeiro mais o Banco Central. E considera-se setor público não financeiro as administrações diretas da União, dos estados e dos municípios, as administrações indiretas, o sistema público de previdência social e as empresas estatais não financeiras da União, dos estados e dos municípios. E fiquem ligados que o Banco Central não faz parte do setor público não financeiro. Apenas foi afirmado que a mensuração da dívida líquida e do déficit leva em conta o setor público não financeiro mais o Banco Central. Ou seja, repetindo, não estamos dizendo que o Banco Central faz parte do setor público não financeiro, mas apenas o seu resultado que faz parte da mensuração da dívida pública e do déficit público. Portanto, o Banco Central é incluído na apuração da dívida líquida devido ao fato de o seu resultado ser transferido imediatamente para o Tesouro Nacional, ou seja, para o caixa do governo. Assim, qualquer operação do Banco Central que implique lucro ou prejuízo vai impactar imediatamente nas disponibilidades de caixa do Tesouro Nacional, o que vai impactar, por conseguinte, a dívida pública. Por exemplo, suponham que o Banco Central tenha feito algumas operações de open market, que é a compra e venda de títulos públicos, e tenha oferido alguma receita decorrente dessas operações. Se isso acontece, essa receita vai imediatamente para o caixa do governo, para o Tesouro Nacional. Nesse caso, a dívida líquida do governo vai ser diminuída. Então, vejam que realmente as operações do Banco Central devem fazer parte do cômputo da variação da dívida líquida do governo. Agora se faz conveniente a conceituação da dívida líquida do setor público, e ela corresponde exatamente ao saldo líquido do endividamento do setor público não financeiro e do Banco Central frente ao sistema financeiro, ao setor privado não financeiro e ao resto do mundo. Ou seja, é o que o setor público não financeiro deve em contrapartida ao que ele tem de crédito. Enfim, a dívida líquida acaba sendo um balanceamento entre dívidas e créditos. E esses créditos de que trata o conceito são créditos financeiros do setor público não financeiro e do Banco Central. Assim, não entram como fatores de desconto para o cômputo da dívida líquida do setor público ativos reais como imóveis, ações de empresas, etc. E de forma mais simplificada, a gente pode entender que a dívida líquida corresponde à dívida pública descontados os ativos financeiros do governo. Por fim, a dívida bruta do governo geral é aquela que abrange o total de débitos de responsabilidade do governo federal, estadual e municipal, junto ao setor privado, ao setor público financeiro, ao Banco Central e ao resto do mundo. Esses débitos são considerados pelos valores brutos, ou seja, os valores da dívida imobiliária do governo federal são calculados com base na posição de carteira e não leva em consideração as operações compromissadas do Banco Central. Nesse primeiro gráfico, nós temos a dívida líquida do setor público mensal em milhões de reais. E a base vai do final de 2001 até julho de 2020.
E notem que essa dívida líquida do setor público começou a crescer bastante a partir do final de 2015, chegando à sua maior cifra em julho de 2020. Porém, numa perspectiva como proporção do PIB, vejam que a nossa dívida líquida do setor público ela vem se reduzindo bastante desde 2003, atingindo um mínimo em 2014, quando ela foi da ordem de 30% do PIB. Porém, novamente, a partir do final de 2015, essa dívida líquida do setor público, com proporção do PIB, cresceu bastante, atingindo uma cifra de mais de 60% em julho de 2020. A dívida bruta, por sua vez, em milhões, nunca deixou de aumentar. Porém, essa dívida bruta, como proporção do PIB, se comportou de forma similar com a dívida líquida do setor público, reduzindo-se de 2003 até 2014, porém, a partir de 2015, ela cresceu bastante, atingindo uma cifra de mais de 90% em julho de 2020. E nesse último gráfico, nós temos a diferença entre a dívida bruta e a dívida líquida do setor público, como proporção do PIB. E provavelmente essa diferença se dá devido aos ativos financeiros que reduzem a dívida líquida do setor público. Nesse último tópico, a gente vai estudar a relação entre a inflação e a arrecadação fiscal. Um dos efeitos maléficos da inflação são os distúrbios sobre a distribuição de renda, uma vez que, com a inflação, a média dos preços está subindo. No entanto, os preços dos produtos sobem mais rapidamente do que os salários. Assim, a inflação acaba provocando uma redistribuição de renda em favor do setor produtivo em detrimento da classe assalariada. E aqui vale a pena citar uma frase do ex-presidente José Sarney, responsável por meia dúzia de planos de combate à inflação que não deram certo. A inflação é o pior inimigo da sociedade, ela castiga os mais pobres, os que não têm instrumento de defesa contra seus terríveis efeitos. Ela não confisca apenas o salário, confisca o pão. Então, esse é o principal ponto que se deve ter em mente quando a gente relaciona inflação com distribuição de renda. Ela certamente prejudica ou piora a distribuição de renda na economia. O governo também pode perder poder aquisitivo com a inflação, uma vez que essa corrói o valor da arrecadação fiscal pela defasagem entre o fato gerador dos impostos, o recolhimento desses e a efetiva utilização da receita fiscal pelo governo. E esse fenômeno é conhecido como efeito Oliveira-Tanzi. Ao mesmo tempo, o governo tem dificuldades para obter financiamento, já que os agentes do mercado, em ambientes inflacionários, acabam fugindo do mercado financeiro, preferindo ativos reais. E ainda em relação à arrecadação fiscal do governo, cabe destacar o efeito inverso ao indicado por Oliveira e Tanzi. A contração das despesas em um momento e o seu pagamento em momento posterior pode provocar uma relevante redução real nos gastos públicos. E esse efeito é conhecido como efeito Patkin, ou efeito Tanzi de despesa, ou ainda como efeito baixa. E ele exatamente é definido pela diferença de tempo entre a geração do gasto e o pagamento. E a inflação propicia uma redução do déficit público por meio da queda real dos gastos públicos. Ou seja, é possível um ganho real para as finanças do governo em momentos de elevada inflação pela possibilidade de gastos reais menores através do atraso no pagamento das despesas. E como foi dito, esse efeito tem três nomes, ou efeito Panchkin, ou efeito baixa, ou ainda efeito Tanzi, ao contrário ou às avessas. Por fim, a inflação também funciona como um imposto sobre as pessoas que detêm moeda, reduzindo o poder aquisitivo das pessoas e aumentando a arrecadação do governo. Ou seja, em regimes inflacionários, o governo deve a todo momento emitir mais moeda a fim de que os agentes possam realizar suas transações. Imaginem, por exemplo, uma situação em que a inflação mensal de um país tenha sido de 30% ao mês.
Se a autoridade monetária dessa economia não emitir mais moeda, com certeza vai faltar dinheiro nessa economia, devido ao fato de os mesmos bens e serviços exigirem para o seu consumo 30% a mais de moeda. E acontece que quando o governo emite moeda, tal emissão, em algumas situações, provoca apenas inflação. Por sua vez, quando o governo emite a moeda, esse dinheiro fabricado obviamente não é distribuído entre os cidadãos e ele acaba ficando sob a posse do governo para que ele possa gastar com o que ele bem entender. E essa é a receita de senhoriagem. Dessa forma, a gente pode entender o seguinte: em virtude da inflação, o governo emite moeda e tal emissão de moeda provoca duas coisas: a perda de poder aquisitivo da população via aumento de inflação e o aumento de recursos à disposição do governo em virtude da emissão monetária. A esse mecanismo de transferência de renda da população para o governo, os economistas dão o nome de imposto inflacionário. E Milton Friedman, o principal estudioso do monetarismo e Nobel de Economia em 76, disse uma frase bastante apropriada: a inflação é a única forma de taxação que pode ser imposta sem legislação. E notem, sob um ponto de vista das contas públicas, que a inflação, por um lado, corrói o poder aquisitivo do Estado via efeito Oliveira Tanzi, por outro lado, pode aumentar o poder aquisitivo do Estado via imposto inflacionário e, por fim, pode reduzir os gastos públicos via efeito Patiquim. E, nesse sentido, alguns estudos empíricos afirmam que períodos inflacionários tornam mais fáceis o fechamento das contas públicas. E isso tem um lado negativo de incentivar o desajuste das contas públicas, pois o governo acaba se acostumando a gastar um dinheiro que só é gerado graças às distorções provocadas pela inflação. Assim, a gente percebe que a inflação serve como incentivo ao descontrole das contas públicas. Por fim, depois dessa análise, não é difícil perceber por que é tão difícil encerrar longos períodos de regimes inflacionários. E para que qualquer plano de controle de inflação dê certo, o governo deve se acostumar rapidamente a gastar muito menos recursos. E do ponto de vista institucional, isso é bastante complicado de ser operacionalizado em regimes democráticos. Para finalizar, nós vimos que a inflação faz com que o governo tenha que emitir moeda com o intuito de recompor a quantidade de moeda suficiente para que os agentes econômicos consigam realizar suas transações. E essa emissão de moeda gera um imposto inflacionário e faz com que a base monetária, ou seja, a quantidade de moeda da economia, seja aumentada. Ou seja, o aumento da base monetária da economia gera um imposto inflacionário e isso faz parte do cálculo das necessidades de financiamento do setor público. Afinal, a emissão de moeda vai aumentar a receita do governo, alterando as suas necessidades de financiamento. E ao mesmo tempo, a gente já sabe que as necessidades de financiamento do setor público correspondem à variação das dívidas interna e externa. E seguindo esses entendimentos, a gente pode conceituar da seguinte forma: necessidade de financiamento do setor público vai ser igual à variação da base monetária mais a variação do estoque da dívida interna e externa. E a única novidade para a gente aqui é a inclusão da variação da base monetária. Por fim, seguem dois exercícios que complementam o entendimento visto do assunto na aula de hoje. Segue a bibliografia utilizada. Me despeço de vocês, espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e até a próxima.